Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar em João, capítulo 1, verso 10 ao verso 14. O verso 10 diz: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo aqui é apresentado por João como aquele que é o Criador, ao dizer que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Cristo não é apenas o mediador da redenção, mas é o mediador da criação. Quando ele vem ao mundo e ele diz, o texto diz que o mundo foi feito por intermédio dele. Ele quem estava ali na obra da criação como mediador para que tudo fosse criado. Ele vem ao mundo e o mundo não reconhece o seu próprio Criador. Aqui nós temos o conceito, meus irmãos, da incapacidade do mundo, dos homens, nos seus próprios conceitos, reconhecer o seu Criador. De tal modo, o pecado manchou a nossa mente, a nossa capacidade de sabedoria, que nós, como seres humanos, perdemos a capacidade de entender, de discernir quem é o nosso Criador e reconhecer e dar a glória devida ao seu nome. De tal modo, o pecado manchou a nossa mente, os nossos conceitos, os nossos olhos, que nós não podemos confiar na nossa própria intelectualidade para reconhecer quem é o Senhor, como nós devemos tratar o Senhor e como nós devemos nos relacionar com Ele. O mundo não reconheceu quando Cristo, o mediador da criação, veio ao mundo, porque os homens estavam cegos nos seus próprios raciocínios. O verso 11 diz: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Toda a criação que pertence a Ele, toda a criação que foi feita por meio dEle, não recebe o seu próprio Criador, porque a criação está agora corrompida nos seus próprios caminhos. Não recebe, com a devida reação, com o devido tratamento, a adoração que é devida ao Senhor, mas a primeira vinda do Senhor foi marcada por uma rejeição, por uma rebeldia, por um desprezo à sua pessoa. Mas o contraste é estabelecido no verso 12, quando diz: Mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. Uma outra filiação, agora aqui existem os filhos de Deus, os que são criados, e agora aqueles que são filhos, aqueles que são agora gerados pelo Senhor. O texto vai descrever que essa geração é uma geração espiritual, por meio da fé, por meio de crer no seu nome, crer na sua pessoa, na sua obra. Mas não se trata de um nascimento literal, é um nascimento espiritual, porque o verso 13 diz: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o nascimento, o novo nascimento, o nascimento que parte de Deus, o nascimento espiritual. É por meio desse nascimento onde aqueles que creem no nome do Senhor, eles são gerados por meio da fé, eles são estabelecidos como filhos de Deus. Filhos de Deus. Toda a geração está corrompida pelo pecado. Todos aqueles que foram criados pelo Senhor agora, eles rejeitam o Senhor, eles estão corrompidos nos seus próprios caminhos e somente pela fé no Senhor eles podem ser gerados do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em todo o momento do Antigo Testamento,
O Senhor derramou graça e verdade, nós temos graça e verdade por todo o Antigo Testamento. O que o verso 14 descreve aqui é um momento singular na história dessa plenitude, desse derramar mais intenso. E isso é ilustrado sobre aquilo que, naquele momento em que o povo desfrutava da presença do Senhor, quando ele se aproximava do tabernáculo. Mas aqui o Senhor diz que ele tabernaculou, ele habitou no meio de nós, ele veio derramar algo mais intenso, algo mais cheio de graça, cheio de verdade. Porque em Moisés, em Abraão, em Davi, nós vimos ali a graça e a verdade sendo derramada sobre o povo do Senhor. Mas o que João aqui quer estabelecer é que nós tivemos um momento singular na primeira vinda de Cristo, quando houve uma manifestação mais intensa de graça e de verdade. A glória do Senhor foi manifesta como a glória do unigênito do Pai. Um filho singular, um filho que produz outros filhos. Aqueles que se aproximam dele, eles são semelhantes àquele que é o irmão mais velho, aquele que é o filho unigênito do Pai. Né? Que possamos crer no Senhor, na sua glória, que possamos crer e aprender dessa manifestação mais intensa, cheia de graça e de verdade, porque nele nós temos toda a riqueza que nós podemos desfrutar do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.